Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay e eu estou entrando aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista e hoje eu quero estar dando continuidade à terceira parte de como eu consegui sair do relacionamento abusivo com um narcisista. Ok, meu querido, minha querida? Mas antes disso, não se esqueça de estar dando seu like, né? De você também estar se inscrevendo logo abaixo aí no canal, se você ainda não é inscrito, e acionar o sininho das notificações. Hoje eu quero estar falando dentro desse assunto, né? Eu estou contando algo que aconteceu comigo no decorrer ali de 8 anos, 9 anos, dentro de um relacionamento abusivo com um narcisista. Eu não sou uma mera sobrevivente, mas eu sou mais que vencedora por meio daquele que me amou, que é Jesus Cristo. Ele que me mostrou a porta de saída, né? Ele que me mostrou como eu poderia sair daquele filme de terror, né, que eu estava vivendo, aquela história de terror que eu estava vivendo, e mostrou para mim, né, tem mostrado para mim que a minha história pode ainda, no final, ter uma história feliz, né, eu posso ainda viver uma história feliz. Então, qual que é a minha proposta aqui? Eu estou te mostrando algo da minha experiência para que nós possamos amadurecer juntos, para que nós possamos nos emancipar, para que nós possamos buscar, assim, na experiência do outro, né, a nossa transformação, a nossa cura, né, possa também, através da minha experiência que eu passei, eu te mostrar como você vai usar, né, as ferramentas que eu usei, né, na continuidade eu vou estar falando dessas ferramentas que eu usei para que eu pudesse sair deste lugar, né, de dor, de tristeza, de luto, de ansiedade, depressão, de rejeição, de humilhação que eu estava vivendo dentro desse relacionamento. Ok? Então vamos lá para o assunto de hoje. Eu quero estar falando de algo assim que é muito interessante, que o narcisista, ele se parece muito com um robô. Né? Você tem visto na mídia aí que na China muitas pessoas têm se casado com robôs, mulheres robôs, homens robôs, né? E eles são gélidos, né? Eles são gelados e são frios. Eles não têm inteligência emocional. A inteligência deles é artificial. Então pela minha convivência com essa pessoa, eu acho que as atitudes dele eram bem parecidas do que a de um robô. E se fosse para mim observar o robô e essa pessoa, eu acho que esse robô se sairia muito melhor dentro de um relacionamento do que essa pessoa. Né? Porque o narcisista, uma das características, um dos traços desse homem e dessa mulher é a frieza. Meu irmão, minha irmã, é algo assim surreal. Né? É algo assim que a gente fica sem entender quem é essa pessoa. Eu costumava dizer assim nas nossas brigas, né, que a gente tinha muitas brigas. Eu via ele como meu inimigo e ele me via como inimiga, né? Porque era uma guerra. Porque eu nunca aceitei muitas coisas que ele fazia. E aceitava as coisas de forma inconsciente. Mas as que eu tinha consciência, eu não aceitava. Então eu brigava, eu revidava, eu não aceitava, eu falava o que eu pensava na cara dele. E mesmo depois de todas as brigas, de todas as situações que acontecia, mesmo que eu saísse muito ferida daquela luta ali, daquela briga, eu não falo fisicamente, mas emocionalmente, muito triste, chorando, ele continuava na mesma posição dele, fria, apático, como se nada tivesse acontecendo. E aí eu gritava, né, e eu chorava, e eu falava assim, eu dizia assim, o que você é? O que você é? Eu não tinha discernimento, sabe? Era uma frieza assim tão grande que eu ficava questionando, e eu chegava a gritar e falar, o que você é? Por que você toma esse tipo de atitude? Por que você sente prazer em me ver nesse estado? E o narcisista, ele é extremamente, a mulher narcisista, o homem narcisista é extremamente frio. E em tudo, né? Nos abraços, nos beijos, nas atitudes corriqueiras do dia a dia.
Era como se eu estivesse na sala sozinha. E como que se ele também achasse que ele estivesse sozinho. Ele tá naquela bolha dele lá. Ele sentava no sofá e como se eu não existisse. Então as atitudes do dia a dia, ele nunca estava, mesmo estando. Entendeu? Mesmo ele estando dentro de casa, ele não estava. Mesmo ele estando comigo, ele não estava comigo. É como se eu fosse viúva de marido vivo. Aquele homem não participava em nada na minha vida. E nos momentos de luta minha, né, de depressão, nos momentos, né, que eu logo perdi minha mãe, nos primeiros meses de casamento, os problemas financeiros que nós tivemos, os problemas da igreja. Ele sempre foi uma pessoa assim que não tinha relevância, sempre em cima do muro. Né? Não discutia as coisas que eram relevantes. Não entrava ali na situação para resolver. Então é como eu estou falando, é uma frieza surreal. A pessoa está ali, mas ela não está. Então eu vivi por esse relacionamento assim, com essa pessoa, 8 anos. É como se ele não existisse na minha vida. Então muitas coisas eu tinha que resolver só. E eu vivia praticamente para ele, mas ele nunca viveu para mim. Então eu fazia tudo por ele nunca fez nada por mim. E nos momentos ali de depressão, de tristeza, né? Ou momento de pressão que qualquer casamento passa, toda aquela pressão do casamento sempre era eu que tinha que suportar. A carga era eu que carregava. A carga da oração, a carga do jejum, a carga de cuidar das pessoas da igreja, a carga de cuidar das coisas da casa, às vezes até financeiramente, a carga de tudo. Porque quando se casa, né, ali é uma distribuição de papel. Cada um, o homem e a mulher têm o seu papel distinto. Mas o homem precisa de entender que a mulher continua sendo o vaso mais frágil. Apesar da mulher querer esse lugar de empoderada e querer poder que Deus não deu para ela, querer estar em lugares que Deus não deu para ela, que não é acessível para ela, porque isso na realidade prejudica a mulher. Nós acessamos lugares que nos prejudicam em vez de nos abençoar. Nós estamos carregando um fardo, carregando um peso que não é nosso. Porque o papel foi tirado do homem e foi colocado para nós fazer. O homem tem o papel de prover, a gente está provendo. O homem tem o papel de proteger, a gente está protegendo. O homem tem o papel de orar e a gente tá orando. O marido que é o sacerdote da casa, o marido tem o papel profético dentro da casa. É o marido que dá ali direção para os filhos. E nós tomamos toda a direção em todas as áreas. Então nós estamos sustentando, não como a mulher de Provérbios 31. A mulher fazia de tudo, a mulher realmente era uma mulher empoderada naquela época. Mas era uma mulher que todo dia que ela voltava para casa, que depois que ela terminava os afazeres, e o marido também foi fazer os afazeres dele, aquele homem estava presente, aquele homem estava na vida daquela mulher. Então, eu não quero estar aqui no papel de vítima, eu não quero estar aqui me vitimizando em nenhum momento. E não quero também estar no papel dessa mulher forte, essa mulher empoderada aí que tem que carregar o mundo nas costas. Não, eu quero estar no lugar que Deus me colocou para mim estar. Eu tenho aprendido isso nesses dias. Eu tenho olhado para mim, me colocado no lugar onde Deus quer que eu esteja. Eu não posso mais carregar o peso do mundo nas minhas costas. Eu não posso carregar mais o peso do casamento nas minhas costas. Porque isso literalmente nos adoece. E aí mesmo no princípio, ele dando esses indícios ali de frieza, porque os narcisistas, eles perdem a vontade de continuar conquistando. Porque casamento é conquistar todo dia aquela mulher. E a mulher conquistar o homem todos os dias. É uma conquista diária. Então, eles perdem logo ali a força para isso, Eles não querem se esforçar para isso, para conquistar. Eles gastam muita energia ali no princípio, no bombardeio de amor, apesar que comigo não foi gasto, Eu já falei que eu entrei de cabeça ali vendo que vários sinais, várias situações poderiam não ter dado certo, Mas eu me deixei levar por muitas questões, externas, que
para mim eram certas, né? E deu no que deu, né? E olha algo interessante, parece que eles estão desconectados, né, do mundo, do ambiente onde eles estão vivendo. E como eu disse, estava aqui na sala como se ele estivesse só. Na cama, eu falava isso direto. Como se eu tivesse deitada com uma pessoa, mesmo que a gente tivesse conversado, tudo mesmo, espiritualmente, emocionalmente, o meu sentimento é como se tivesse um muro de hostilidade separando eu e ele. Espiritualmente um muro. Mesmo que se a gente tivesse ali abraçado de alguma forma, eu estivesse abraçando ele, ou eu estivesse fazendo algo para ele ali, abraçando ou beijando ele de alguma forma, parecia que tinha um muro de separação. Era algo muito estranho. Era algo muito espiritual. Na cozinha, às vezes, né, num ambiente ali de comunhão, que a Bíblia fala que a mesa é lugar de comunhão, né? Ele também não estava. Ele estava lá sentado, ele estava comendo, mas ele não estava lá. Na igreja, todo o papel, toda a organização, todo o peso, se eu posso dizer assim, porque a igreja não é pesada, né? Apesar que nós pegamos coisas para fazer com que ela fique pesada para nós. E tudo ali que deveria ser feito por nós dois, eu carregava aquela igreja sozinha, em todas as questões. E é como se diz, ele chegava para pregar, ele chegava, né, para mostrar que ele era o pastor, né, e às vezes quando nós íamos pregar fora era aquela coisa, né, ele estava lá também comigo, às vezes de mão dada, mas parecia assim que espiritualmente aquela pessoa não estava lá. Então, o narcisista, ela não tem, a personalidade dela é um produto de falta de empatia. Por quê? Porque eles são extremamente inseguros. Eles querem mostrar aquilo que eles não são. Então há uma grande segurança dentro deles, por isso da frieza, da falta de empatia, né, da falta de compaixão, de se colocar no lugar do outro. E aí dentro dessa questão eles não se entregam às emoções. Aí tem muita gente que fala assim que o narcisista não tem emoção. Não, eles não têm uma emoção saudável. Eles não sabem discernir o que é verdadeiramente bom do certo. Há uma mistura, uma bagunça dentro da alma desse homem, dentro da alma dessa mulher. Então eles não conseguem, eles vivem ali como se a gente estivesse dentro de um mar, de um rio, sempre no raso. Eles não mergulham. Eles não se permitem amar e se apaixonar e entrar naquele relacionamento de cabeça como a gente faz. Eles são frios mesmo. Eles são gélidos. Eles vão pensar de forma racional. Segundo a racionalidade deles, segundo o pensamento deles. Então eles não se entregam às emoções. Então não espere, né, você que está se relacionando aí com esse homem, com essa mulher narcisista, que eles vão a qualquer momento ter uma demonstração verdadeira de amor, uma demonstração verdadeira de paixão. Sabe, na hora do sexo, aquela questão que a gente tem da ligação emocional, eles não têm. Para eles o sexo é só mais um suprimento. Sexo para eles é como se eles estivessem fazendo, como a grande maioria tem problema com a pornografia, com a masturbação, né? Eles agem ali friamente dentro apesar de toda aquela bagunça, né? Apesar de tudo, apesar de às vezes eles parecerem para nós que estão ali gostando daquilo que eles estão fazendo uma imitação daquilo que nós já mostramos para eles. Daquilo que nós gostamos, daquilo que nós falamos, da forma da gente se expressar dentro do relacionamento sexual. O que eles fazem? Eles se manifestam de forma fria porque eles não têm ligação emocional como nós. E aí eles usam, né, essa questão sexual, essa satisfação, esse prazer ali sexual de forma inanimada, como se nós fôssemos os objetos lá da pornografia. Então, como eles fazem na pornografia, eles fazem também no sexo, com a esposa, com o marido. Então, nós somos só objetos e nada mais, só suprimento. Ali não há uma ligação de amor, não há uma ligação de prazer. Alguns vão usar o sexo para prender aquela pessoa. Outros vão usar o sexo
vai fazer só quando eles precisam de suprimento, ou porque eles não estão tendo um suprimento secundário, né? Ou porque eles não tiveram satisfação na pornografia, na masturbação, né? Ou pela insistência do parceiro, da parceira, né? Eles vão usar muitas das vezes o sexo como moeda de troca. A Bíblia fala que o corpo da esposa é do marido e o corpo do marido é da esposa, né? E eles podem até pregar isso, mas eles não vivem, né? Porque eles vão negociar sexo, né? Eles vão fazer ali, vão punir aquela mulher e vai punir aquele homem com sexo. Ah, você fez isso? Você falou isso? Você não me obedeceu? Você não aceitou aquilo que eu falei da forma que eu quis? Então você vai ficar sem, né? Você vai ficar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ter relacionamento sexual. Então, as vítimas dentro do relacionamento ali sexual são só objeto, são só suprimento. Então, não espere que lá aquela coisa toda, aquele afã todo lá na hora do sexo lá seja verdade. Aquilo lá é técnicas que eles vêm, né, do decorrer do tempo, usando, né? E é fácil para eles enganar. É fácil para eles enganar. Apesar que para nós, mulheres, é mais fácil enganar do que para homem, né? O homem pode falhar. Nós fingimos. Mulher finge com mais facilidade do que o homem, né? Mas o homem narcisista, ele vai usando essas técnicas que ele já aprendeu lá desde de criança, adolescente, pré-adolescente, pelos vários relacionamentos que ele teve. E ele continua usando essas técnicas, né, para mostrar que ele é fogaz, né, que ele é um homem desejável, que ele sabe fazer, que ele é experiente. Tudo técnicas, tudo manipulação. Ok? Então, eles não têm esses vínculos saudáveis, né, por essa falta de segurança deles, né? Eles não se entregam às emoções. Literalmente são como robôs. E eles não vão manter esses vínculos de forma saudável em todo o decorrer do seu relacionamento. Aí a gente fica na expectativa. Será que um dia vai mudar? Será que um dia vai mudar? Não. A tendência é cada hora piorar, né? E algo interessante que acontecia nessa frieza dele, essa pessoa nunca perdia o sono. Qualquer hora da nossa vida, pelas pressões da vida, a gente perde o sono. A gente fica ansioso, a gente fica preocupado com algo. Eu nunca vi ele ansioso com nada. Sempre tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. O mundo estava caindo na cabeça dele, caindo na minha cabeça. Às vezes não tinha o pão para comer no outro dia. Ele tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E eu arrancando os cabelos da cabeça, né? Nunca entrava para discutir nada, como eu disse. Sempre em cima do muro. E aí, com tudo isso, meu querido, minha querida, o que acontece com a gente, com as vítimas? Nós adoecemos. Que quem consegue viver com uma pessoa fria, uma pessoa gelada, que não tem sentimento, uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa que não tem compaixão, como é que eu e você ficamos dentro dessa história? A gente adoece, né? A gente adquire ali um sentimento de culpa. Ficamos ansiosos, será que não é por causa de mim? Será que não é por causa disso que eu falei? Será? O tempo inteiro que esse será, o tempo inteiro com essa culpa. Isso tudo é mecanismo de manipulação que eles usam contra nós, para que nós venhamos nos sentir culpados. Eles fazem a projeção da culpa, coloca a culpa que está neles em nós. E aí a gente vai adquirindo no decorrer desse relacionamento doenças psicossomáticas, né? Ficamos ansiosos, ficamos depressivos. Eu vivi o tempo inteiro pisando em ovos. Quando a gente voltava às boas, que foi poucas vezes que nós tivemos um tempo bom entre nós dois, foi um relacionamento de 8 anos péssimo em todo ele, não teve nada assim que eu vou falar, nossa, não. Era eu tentando carregar aquele casamento nas costas, era eu chorando, era eu clamando, era eu pedindo, era eu correndo atrás das campanhas, era eu pedindo a Deus, fazendo campanha de oração para Deus restaurar o casamento, era eu clamando a Ele, muda de vida, me ajuda, né? E assim a gente vai levando a nossa vida, né? A gente vai se permitindo viver essa vida desastrosa, né? Literalmente perdendo o nosso tempo. Eu perdi 8 anos da minha vida. Eu não vou falar que isso aí foi uma coisa boa, não.
Foi uma coisa muito ruim que me aconteceu, que me causou muitos danos, muitas sequelas, mas é como se diz, né? Deus é fiel, Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele não é um homem que minta, nem que se arrependa daquilo que Ele prometeu. E eu criei nas promessas de Deus, eu me voltei para o Senhor mais e mais, e Deus tem trabalhado na minha vida. Amém? Que Deus possa fazer na sua vida nesses dias. Que você possa buscar o Senhor nesses dias. E eu tenho certeza que você vai achar. Um grande abraço e até mais.